Por mais que este vídeo esteja repleto de imagens e cenas de aranhas, ele na verdade deve dar esperança para todos os aracnofóbicos. Por quê? Bem, porque este vídeo é basicamente um compilado de criaturas rastejantes que você quase com certeza nunca encontrará. Isso porque estas são as 20 aranhas mais raras do mundo. Mas antes de começarmos, já inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Agora, vamos começar. Número 1. Aranha miquena em forma de seta. As aranhas miquena em forma de seta têm um nome bem apropriado devido à sua forma corporal única. Ao contrário da aranha típica, com corpo arredondado, essa tem um abdômen mais triangular, parecido com a ponta de uma seta. As fêmeas dessa espécie possuem espinhos afiados saindo de seu abdômen, de forma semelhante a espinhos de rosa. Do lado de baixo do abdômen, 2 grandes pontos se projetam em um ângulo reto, com bases vermelhas e pontas pretas. Os machos, por outro lado, têm bordas lisas no abdômen e não possuem espinhos, ou seja, são como os humanos. Os machos são predominantemente pretos com contornos brancos, mas as fêmeas têm uma variedade de cores e padrões. Elas geralmente exibem vermelho na cabeça, pernas e corpo, com um abdômen amarelo em forma de seta, pontilhado com pequenas manchas vermelhas. Muitos dos espinhos médios e grandes têm pontas pretas. As fêmeas geralmente são 2 vezes maiores que os machos. Ambos os sexos tecem teias em forma de órbita, orientadas verticalmente e frequentemente próximas ao chão. Essas teias possuem uma espessa e curta linha zigue-zague logo acima do meio, conhecida como stab elum, que ajuda a aranha a se mover facilmente pela teia. As aranhas tecelãs de orbe, como essas, frequentemente refazem suas teias diariamente. No outono, uma fêmea da aranha miquena, em forma de seta, coloca ovos fertilizados em uma folha próxima e morre antes que os ovos tenham chance de eclodir, deixando-os para passar o inverno no saco de ovos e surgirem na primavera. Essas aranhas preferem ambientes externos ricos em vegetação, oferecendo muitos esconderijos, sendo comumente encontradas em florestas. Número 2. Aranha caranguejeira de 8 manchas. A aranha caranguejeira de 8 manchas, conhecida cientificamente como Platus cloytus, é difícil de ignorar com seu abdômen amarelo brilhante e manchas pretas distintas. Esta aranha de 2,5 centímetros de comprimento foi descoberta pela primeira vez em uma reserva florestal em Singapura em 1924, tornando-a uma das maiores aranhas caranguejeiras. Mas como as aranhas caranguejeiras receberam esse nome? Bem, porque elas podem se mover para os lados como um caranguejo, mas na verdade, elas podem se mover em todas as direções. São super versáteis. Essas aranhas não tecem teias. Na verdade, elas são bem econômicas, precisando apenas de um fio de seda. As fêmeas colocam seus ovos em um saco feito de seda ou criam um ninho dentro de uma planta. Depois disso, a mãe geralmente morre. Oh Deus, é o Bambi de novo. Bem, talvez eu tenha falado cedo demais, pois elas morrem apenas depois de comerem o pai, após o acasalamento. Isso é uma verdadeira paternidade hardcore, eu diria. E você me pergunta se a mãe do Bambi comeu o pai? Não? Ah, graças a Deus. As aranhas caranguejeiras estão em todos os tipos de lugares. E quanto à aranha caranguejeira de casca de árvore? Ela vive na América do Norte, Ásia e também na Europa. As cores em suas costas e pernas a fazem se misturar perfeitamente com vários tipos de cascas de árvores. E quando uma presa se aproxima demais, pá! Ela pula em ação. Identificar uma aranha caranguejeira é mais ou menos simples. As pernas da frente são visivelmente mais longas e mais grossas do que as de trás. Esse é o principal método de identificação. Elas têm 8 olhos que são bem assustadores, e esses podem estar posicionados em pequenas áreas elevadas, chamadas tubérculos. Com um par de garras em cada pé e a posição das pernas semelhante à de um caranguejo, elas realmente se movem rapidamente, como vimos aqui. Existem muitos padrões e cores que você pode encontrar nas aranhas caranguejeiras,
mas eu diria que nenhuma é mais espetacular do que essa pequena amarelinha. Número 3. Aranha Bad Dong. Predadores diurnos, como aves e vespas, frequentemente confundem algumas aranhas com fezes de pássaros, o que permite que as aranhas evitem ser comidas. Um exemplo bem conhecido é a aranha de fezes de pássaro, também conhecida como Sania escava. Essa aranha também é chamada de aranha de cabeça de morte e aranha de pomar, devido às suas marcas que lembram um crânio. Ela geralmente reside em árvores frutíferas, onde se alimenta principalmente de mariposas. Essa criatura interessante é nativa da Austrália, especialmente das regiões leste e sul, mas algumas pessoas já a avistaram em torno de Uluru. Ela também aparece em jardins suburbanos, mas a maioria das pessoas nem percebe sua presença. Assim como a aranha Bolis, sua prima, essas aranhas usam mimetismo para capturar suas presas, geralmente mariposas machos. Elas ficam penduradas em folhas ou galhos durante a noite, usando fios de seda como isca para atrair as mariposas desavisadas. O cheiro desse isca atrai as mariposas machos, que acabam sendo capturadas pelas fortes patas dianteiras da aranha. E se outra mariposa de outro tipo passar, por que não variar o cardápio? Durante o dia, elas simplesmente ficam em repouso, muitas vezes em folhas ou galhos, usando seu truque secreto. Se ficarem imóveis, imitando as fezes de pássaro, os predadores não se importam com elas. Não se preocupe muito com mordidas dessas aranhas, pois embora não seja agradável ser mordido, geralmente não é perigoso. Pode doer um pouco e provavelmente vai inchar, mas colocar uma compressa fria deve ajudar a aliviar. Número 4. Aranha Flic-Flac marroquina. A aranha Flic-Flac é encontrada no deserto de Urg Chubi, uma região arenosa no Marrocos. Cientificamente, é conhecida como Cenas renchbergi e pertence à família das aranhas caçadoras, com um modo de locomoção bastante peculiar. Diferente da aranha roladora dourada, que só consegue rolar para baixo, a Flic-Flac pode saltar de maneira parecida com cambalhotas, tanto para cima quanto no solo plano. Esse método de movimento, chamado de saltos Flic-Flac, permite que ela escape de predadores a uma velocidade de 2 metros por segundo. A Flic-Flac também é especialista em construir seus próprios castelos de areia sob o solo, que funcionam como uma espécie de proteção contra o calor extremo do deserto e predadores famintos. Curiosamente, existe uma espécie semelhante na Tunísia, chamada Cabus vozes, mas elas podem ser diferenciadas pela assinatura única do movimento de cambalhotas. Esse movimento peculiar foi uma grande revelação para os especialistas em biomática, que desenvolveram um robô chamado Tabit, nomeado com a palavra berbere para aranha, taxa. Esse robô imita nosso amigo aracnídeo, sendo capaz de caminhar normalmente ou fazer cambalhotas no solo. Robôs com essa mobilidade podem enfrentar terrenos difíceis com facilidade, até mesmo fundos oceânicos profundos ou a superfície de Marte. Número 5. Aranha Tesselandiorbe com chifres longos. A aranha Tesselandiorbe com chifres longos é o nome comum dessa intrigante aranha, o que é bem adequado. Cientistas também a chamam de aranha espinhosa curvada. O zoólogo dinamarquês Johan Christian Fabricius foi o primeiro a classificar oficialmente essa aranha como uma espécie distinta em 1793. Por enquanto, a aranha Tesselandiorbe com chifres longos mantém uma população estável e considerável em seu habitat, então não está na lista vermelha da IUCN. Isso é uma boa notícia, mas ela ainda tem que enfrentar muitos desafios devido à destruição. Espécies de aranhas nos Estados Unidos e em outras partes do mundo nos Estados Unidos, a única espécie nativa do gênero é a aranha Orb Weaver preta espinhosa. Esta aranha é conhecida por vários nomes, incluindo aranha crab, aranha Orb Weaver espinhosa, aranha joia e até mesmo a aranha com cara sorridente. Esses incríveis aracnídeos adoram viver nas florestas tropicais. Então, se você estiver caminhando por essas áreas,
pode acabar encontrando uma delas. Fique de olho nessas regiões quentes e exuberantes, e considere-se sortudo se encontrar uma dessas maravilhas de 8 patas. Número 6. Aranha joaninha. A aranha joaninha é um tipo distinto de aranha de veludo, encontrada principalmente na Europa Central e do Norte. Seu nome vem do fato de que os machos se parecem bastante com joaninhas. Esta aranha pertence ao grupo das aranhas de veludo, e sua transformação ocorre após várias trocas de pele, com a final resultando em uma forma bem chamativa. O macho tem um abdômen vermelho com pares de manchas pretas e pernas pretas. Ele se assemelha a um Pokémon, e a ideia é dar um pouco de proteção contra predadores. Ele vaga durante o dia em busca de uma parceira, o que é super perigoso. A aranha joaninha vive principalmente em um buraco vertical, forrado de seda no chão, que também tem uma cobertura de seda por cima, como um luxuoso condomínio de aranha. Infelizmente, a aranha joaninha enfrenta o risco de extinção, o que é claro, devido aos danos causados pelos humanos, como sempre. Número 7. Aranha de cauda de escorpião. Esse inseto intrigante é comumente conhecido como a aranha de cauda de escorpião, mas esse não é o único nome. Ela também é chamada de aranha tecelã, de orbe de escorpião e aranha de cauda. Para os cientistas, seu nome científico é Aracha higashi. De qualquer forma, seja lá como você queira chamá-la, é uma aranha bastante incrível. Descrita pela primeira vez por Ludwig Karl Christian Koch, um respeitado entomologista alemão, em 1872, a aranha foi classificada como uma espécie única. A boa notícia é que sua população parece estar estável, então não está listada pela IUCN. Sem dúvida, a parte mais interessante dessa aranha é sua cauda incomum. Cada vez que a aranha troca de pele, essa parte cresce um pouco mais, até se transformar em uma cauda de escorpião. Tanto machos quanto fêmeas possuem tamanhos distintos e apêndices únicos, mas sua coloração é bastante consistente. Ela pode variar entre adultos, mas geralmente é de um tom bege a diferentes nuances de marrom e preto. Número 8. Hercules babum, aranha babuína Hércules. O nome Hercules babum vem do quanto suas pernas se assemelham aos dedos de um babuíno. Um único exemplar dessa aranha é conhecido por estar no Museu de História Natural de Londres, mas na natureza ela é praticamente inexistente. Houve rumores de que a aranha babuína Hércules poderia ser ainda maior do que a aranha comedora de pássaros Golias, mas pesquisas do Museu de História Natural esclareceram que ela tem apenas cerca de 1/3 do tamanho. Ainda assim, é impressionante. Embora algumas lojas de animais afirmem oferecer essa aranha à venda, isso é provavelmente falso, considerando a raridade da criatura. As aranhas comercializadas podem ser aranhas babuns reis, uma espécie bem semelhante às aranhas babuns Hércules. De qualquer forma, essas aranhas podem se agitar facilmente e não são recomendadas para donos de animais de estimação de primeira viagem. Embora as aranhas babuns Hércules sejam venenosas, o veneno delas geralmente não é considerado prejudicial aos humanos. Elas podem morder, especialmente se sentirem encurraladas ou ameaçadas. E embora algumas pessoas acharem doloroso, geralmente não é uma grande preocupação. Devido à sua raridade, não foi observada há mais de um século e não se sabe exatamente como, ou mesmo se, ela tece teias. De forma semelhante, pouco se sabe sobre outras características, como a aparência de seus ovos ou filhotes. Número 9. Horrid Ground Weaver, aranha tecedeira horrenda. Você só encontrará a Horrid Ground Weaver em 2 lugares específicos no mundo: 2 pedreiras de calcário antigas no sul do Reino Unido. Nos últimos 30 anos, a construção civil tomou conta de 1/3 dos únicos habitats conhecidos dessa aranha. Em 2015, havia planos para construir um conjunto habitacional em outro terço. Mas a defesa por parte da organização Bug Life e do Conselho de Plymouth conseguiu impedir isso.
Nas palavras das 10.000 pessoas que assinaram uma petição para salvar a aranha, pode não ser um tigre, mas é igualmente importante. Descoberta pela primeira vez em 1995, mas documentada oficialmente apenas em 1999, a espécie foi encontrada apenas 9 vezes. Destas, 7 eram fêmeas e 2 eram machos. A primeira fotografia da aranha foi tirada em 2016, em um novo local. O programa da BBC Radio 4, Saving Species, destacou a Horrid Groundweaver em setembro de 2011. Em 2015, a BugLife iniciou uma petição online que reuniu quase 10.000 assinaturas e arrecadou mais de 10.000 libras para pesquisas adicionais. Finalmente, um inspetor de planejamento rejeitou os planos de construção para proteger essa rara espécie. Número 10. Tarântula azul. Como você pode imaginar pelo nome, a tarântula safira de Goody possui um impressionante tom azul safira. Originária do sul da Índia, essa grande tarântula pode ter mais de 15 centímetros de envergadura. Mas o mais incrível é, provavelmente, o padrão geométrico que ela tem nas costas. Para os fãs de metal, seu nome científico, Poecilotheria metallica, tem um certo charme. É fácil imaginar essa criatura intimidadora sendo destaque em um conto de Edgar Allan Poe ou em um videoclipe da banda Metallica. Mas há mais notícias. Seu habitat foi reduzido a apenas alguns quilômetros quadrados e parece que ela está à beira da extinção. Foi listada como criticamente ameaçada. A tarântula safira de Goody tece teias em forma de funil para capturar insetos e é venenosa. Embora não existam fatalidades registradas de sua picada, o veneno pode causar dor significativa. Ela também tem muitos fãs, e as pessoas frequentemente querem tê-la como animal de estimação. Porém, a prioridade é garantir sua sobrevivência na natureza. Número 11. Aranha pelicano. A família Araneidae inclui cerca de 90 espécies distribuídas em 5 gêneros, e também são conhecidas como aranhas assassinas, ou aranhas pelicano, especializadas em comer outras aranhas. Elas variam de tamanho, de 2 a 8 milímetros. O que as diferencia é a variação em seus pescoços, que podem ser longos e esguios ou curtos e robustos. Essas aranhas ganham o apelido de pelicano devido às suas mandíbulas e pescoços alongados, que as fazem parecer um pouco com um pelicano. Assim como os pelicanos, elas usam essa característica incomum para capturar suas presas. Essas aranhas têm parentes que vivem na África do Sul e em outras regiões ao redor do mundo, como a América e a Nova Zelândia. As aranhas têm uma semelhança marcante com pequenos pelicanos e são particularmente comuns em Madagascar e na Austrália. Apesar de seu pequeno tamanho, mesmo quando totalmente crescidas, elas existem há muito tempo. Fósseis dessas aranhas, preservados em âmbar, foram descobertos na Europa na década de 1840 e foram estimados em 40 milhões de anos. As primeiras pistas sobre a existência das aranhas assassinas vieram desses fósseis de âmbar europeu nos anos 1840, mas foi somente em 1881 que um espécime vivo foi descoberto em Madagascar. Foi então que ficou claro que existiam diferentes tipos de aranhas assassinas. Número 12. Aranha colheitadeira coelho. Em 2017, uma foto viralizou na internet mostrando o que parecia ser uma figura em forma de coelho ou cachorro nas costas de uma aranha. O homem por trás da câmera foi Andreas Kay, um fotógrafo e biólogo. Mas que criatura era essa? Descobriu-se que era um tipo de aracnídeo que as pessoas apelidaram carinhosamente de aranha colheitadeira coelho. De um certo ângulo, uma grande protuberância preta nas costas, complementada por membros amarelo-esverdeados, parece formar a cabeça de um coelho ou cachorro, completa com 2 manchas e espinhos. A espécie não é exatamente nova. Carl Rower vem documentando-a desde 1959 e é nossa principal fonte de informações sobre o gênero de colheitadeiras.
Ao contrário do que você pode pensar, colheitadeiras e seus parentes próximos, conhecidos como daddy long legs, pernas de pau, não são realmente aranhas. Elas estão mais próximas de escorpiões e aranhas-camelo. Sua dieta consiste principalmente em matéria vegetal e animal morta, em vez de caça ativa. Fisicamente, elas diferem das aranhas em alguns aspectos importantes. Suas pernas são segmentadas, são geralmente bem pequenas, não têm um tórax segmentado e possuem apenas 2 olhos pequenos, em vez dos 6 ou mais encontrados em aranhas. O formato único dessas colheitadeiras é pensado para ajudá-las a parecer mais intimidantes para predadores. Mas aposto que ela não ficaria muito feliz em saber que nós achamos isso incrivelmente fofo. Número 13. Aranha-pavão. Você está me dizendo que existe uma aranha saltadora com uma cauda parecida com a de um pavão que gosta de dançar e tamborilar? Como nunca ouvi falar disso antes. E a pergunta mais importante: ela pode me matar? Relaxe, essa aranha mede apenas cerca de 3 milímetros, então é fácil de passar despercebida. Se você não é fã de aranhas, ficará aliviado ao saber que suas pequenas presas não conseguem perfurar a pele humana para injetar veneno. No entanto, os insetos e outras aranhas que ela caça não têm a mesma sorte. Essa aranha não é do tipo que fica esperando. Ela é uma caçadora ativa. Pense nela como o leão do mundo das aranhas, enfrentando presas até 3 vezes maiores que ela e as incapacitando com veneno. Mas aqui está o segredo. Essas aranhas estão mais interessadas em romance do que em combate. Os machos exibem leques semelhantes aos de pavões em suas partes traseiras e realizam danças e rotinas de tamborilar. Essas exibições parecem ativar receptores nas pernas das fêmeas. Então, no final das contas, elas são mais amantes do que lutadoras. Número 14. Aranha verde-lince. A aranha verde-lince é uma grande criatura de cor verde vibrante frequentemente encontrada em jardins. É a maior aranha-lince da América do Norte, conhecida por sua rapidez e agilidade, semelhantes às de um gato. Essas aranhas preferem climas quentes e ambientes abertos, como pradarias, campos e fazendas. Elas parecem especialmente gostar do topo de arbustos e plantas floridas em jardins na Flórida. O Departamento de Agricultura do estado relata receber mais chamadas sobre essa aranha do que qualquer outra. No entanto, muitas pessoas que vivem próximas a elas nunca avistam uma ou ficam excessivamente ansiosas se encontram. Mas, na verdade, não há motivo para preocupação. Essa aranha não é prejudicial aos humanos. Uma fêmea de aranha verde-lince geralmente produz 1 ou 2 sacos de ovos por ano, cada um contendo cerca de 200 ovos laranja brilhantes. Esses ovos eclodem após aproximadamente 2 semanas, mas os jovens aranhas ficam dentro de seu casulo por mais 10 a 16 dias para trocar de pele e ganhar força. Quando chega a hora, a mãe abre o casulo para ajudar seus filhotes a emergirem, embora eles também consigam sair sozinhos, se necessário. Depois que deixam o casulo, pode levar até 9 meses para que as jovens aranhas verdes amadureçam completamente. Número 15. Aranha caranguejo branca. As fêmeas da aranha caranguejo branca podem crescer até 4 polegadas, incluindo as pernas, enquanto os machos chegam a cerca de 2 polegadas. O corpo mede aproximadamente 1,2 polegadas. Sua cor principal é branca, embora às vezes possa parecer amarela. A cabeça e as pernas são quase translúcidas. Cientificamente conhecida como Thomisus spectabilis, essa aranha é especialista em emboscar suas presas. Costuma ser encontrada escondida em flores que combinam com a cor de sua presa. Ela deposita seus ovos em folhas dobradas, com cada saco de ovos contendo de 200 a 370 ovos creme, que tem cerca de 0,04 polegadas de diâmetro. Elas usam de maneira inteligente a habilidade de refletir luz ultravioleta para criar um contraste de cor que atrai abelhas. Essas aranhas preferem viver em áreas suburbanas ou urbanas, particularmente no leste da Austrália,
onde são frequentemente encontradas perto de margaridas brancas e amarelas. Essas aranhas são venenosas, tendem a ser mais agressivas e a morder com mais frequência do que outras espécies de aranhas. Suas mordidas geralmente não são fatais, mas podem causar dor localizada. Diferentemente de muitas aranhas, elas não tecem teias. Em vez disso, utilizam técnicas de furtividade e emboscada para capturar suas presas. Suas cores vibrantes refletem luz ultravioleta, tornando-as atraentes para as abelhas, que se aproximam pensando que são flores. E então, bam! É abelha no café da manhã para a aranha faminta. Número 16. Aranha patu-dígua. A patu-dígua é uma minúscula aranha descoberta na região de Val de Quaca, na Colômbia. Os machos medem cerca de 0,015 polegadas de comprimento, aproximadamente 1/5 do tamanho da cabeça de um alfinete, o que a torna a menor aranha do mundo. Você pode pensar que esse é o único fato interessante sobre ela, mas não. A patu-dígua pode ter um papel na tecnologia futura. Em 2022, essa minúscula aranha foi proposta como modelo para ferramentas de agarramento necrobóticas para manipular objetos microscópicos. Para colocar seu tamanho em perspectiva, ela poderia facilmente ser confundida com um grão de poeira. Uma faixa amarela clara abaixo de sua cabeça destaca seu corpo preto brilhante, enquanto seus olhos vermelhos chamativos aumentam seu apelo. A patu-dígua é uma caçadora habilidosa de pequenos insetos. Com seus sentidos aguçados e agilidade, consegue capturar suas presas. Sua pequenez é, na verdade, uma grande vantagem, pois ela pode se esgueirar em locais onde predadores maiores jamais conseguiriam entrar. Número 17. A aranha havaiana de rosto feliz. A aranha de rosto feliz tem um abdômen único que, às vezes, exibe padrões de cores que lembram um rosto sorridente. Essas aranhas gostam de ficar na parte inferior das folhas, onde tecem teias relativamente frágeis para capturar presas. Nas Ilhas Havaianas, você só as encontrará em Oahu, Molokai, Maui e Havaí. Curiosamente, os padrões nos abdômenes delas variam de ilha para ilha, um fenômeno conhecido como polimorfismo, ou muitas formas. As aranhas de rosto feliz de diferentes ilhas evoluíram padrões semelhantes, mantendo uma proporção consistente de 2 indivíduos amarelos para um não amarelo. Isso é realmente intrigante, e os cientistas se divertiram tentando entender. Pesquisadores especularam que deve haver alguma força seletiva mantendo esse equilíbrio. Poderia ser que, de alguma forma, a forma amarela é melhor em se camuflar? Essa ideia ganhou força quando a pesquisadora Jill Sepp ajudava seus filhos a procurar peças de Lego. Ela percebeu que conseguia encontrar rapidamente uma peça vermelha quando era a única cor que procurava. Mas encontrar uma peça vermelha se tornava mais difícil quando precisava procurar peças vermelhas, azuis e pretas ao mesmo tempo. Isso a levou a pensar em estudos anteriores sobre os padrões de busca de predadores, como os gaios azuis. Se essa hipótese da imagem de busca se aplica aos gaios azuis, ela pode se aplicar também ao honeycreeper havaiano, um pássaro conhecido por se alimentar das aranhas de rosto feliz. A hipótese sugere que esses predadores podem ter mais dificuldade para localizar aranhas quando há vários padrões de cores para procurar, o que pode explicar o polimorfismo das aranhas. Essas aranhas usam sua variedade de cores como defesa. Não é de se admirar que eles sejam tão felizes. Número 18. A aranha-morango. A aranha-morango é encontrada em vários países europeus. Não parece estar presente na Irlanda, mas aparece muito raramente em quase todos os outros lugares próximos. Na Escócia, por exemplo, ela já foi encontrada em locais específicos, como Kaiwai Cranky, em Perthshire, e Coron, perto de Glen Affric. No entanto, os avistamentos aumentaram em 2002, com a aranha sendo observada perto de Fort Augustus e Spin Bridge, e mais tarde, em 2009, em Drumnadrochit. Hoje, é mais comumente encontrada em áreas como Glen Moriston,
Glengarry e Loch Arkaig, na Escócia. Mas ao dizer comumente, queremos dizer muito raramente. De qualquer forma, é bom saber que elas ainda estão por aí. Pertencente à família Araneidae, a aranha-morango é relativamente grande e faz parte de um grupo que constrói teias orbiculares, aquelas clássicas teias em forma de roda espiral que você costuma ver em parques ou florestas. Por isso, ela também é chamada de aranha-tecedeira da roda laranja. A fêmea da aranha-morango tende a estabelecer um lar estável para si e permanece lá por longos períodos. Ela espera que presas fiquem presas em sua teia ou que um macho apareça para o acasalamento. Geralmente, ela usa uma folha de bétula, costurando-a com sua seda para criar um abrigo em forma de cone, com a ponta voltada para cima. Esses abrigos são normalmente presos a plantas baixas, especificamente folhas de capim roxo na Escócia. Número 19. Aranha-relógio de areia chinesa. As aranhas-relógio de areia são uma variedade única de aranhas armadeiras, conhecidas por seus abdômenes incomuns e curvados. Elas até ganharam o apelido de aranha-óreo. Então, sinta-se à vontade para pegar alguns biscoitos enquanto contamos sobre essas criaturas estranhas e elusivas. Pertencentes ao gênero Cyclocosmia, essas aranhas são especialistas em esperar pacientemente por presas desavisadas que passem perto de suas tocas. Apesar de serem parentes das tarântulas, elas são menores e menos corpulentas. O que mais chama a atenção nelas é o incrível formato do abdômen. Todas as espécies do gênero Cyclocosmia têm um abdômen achatado semelhante, mas cada espécie apresenta pequenas diferenças. Esses abdômenes são como uma armadura de Kevlar. A principal teoria é que eles evoluíram como um mecanismo de defesa, dando uma vantagem de sobrevivência às aranhas com abdômenes mais robustos. Eles eram muito melhores em escapar de predadores que tentavam devorá-los. Um fazendeiro confundiu o incrível abdômen, em forma de ampulheta da aranha, com um antigo selo chinês. Além disso, algumas pessoas notaram sua semelhança com a Pedra do Sol asteca. Número 20. Aranha-lobo, deserta grande. A aranha-lobo deserta grande, também conhecida como Rhogna ingens, é uma espécie criticamente ameaçada de extinção, encontrada apenas em um vale isolado na ilha Deserta Grande, que faz parte do arquipélago da Madeira. Especialistas acreditam que atualmente existem menos de 5.000 aranhas adultas dessa espécie, o que a torna uma das espécies de aranha-lobo mais raras do mundo. Essa aranha é notável por seu tamanho, com as fêmeas apresentando uma envergadura de pernas de até 12 centímetros, enquanto os machos têm pernas um pouco mais curtas. O nome da espécie, ingens, vem do latim e significa gigante. Ela possui um corpo cinza e preto, com pernas manchadas de branco, e normalmente vive sob rochas e em fendas da ilha rochosa. No entanto, seu habitat está sendo comprometido. A planta Phalaris aquática está invadindo seu espaço vital, dificultando ainda mais sua sobrevivência. Além disso, a presença de cabras e coelhos tem impactado negativamente a vegetação nativa. A dieta dessa aranha inclui milípedes, diversos insetos e até pequenas cobras. Embora seja capaz de dar uma mordida dolorosa e venenosa em humanos, ela geralmente prefere ficar na dela. Muito obrigado por assistir o vídeo. Se gostou de nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Também confiram outros conteúdos interessantes que estão aparecendo agora mesmo na sua tela, e eu verei vocês no próximo vídeo. Até a próxima!